Investidores, Bitcoin está sendo negociado aos 63.952 dólares no momento em que a gente inicia aqui a nossa análise de abertura da semana no canal, mercado de capitais, mercado de criptomoedas abrindo também nessa segunda-feira. O Bitcoin com uma leve desvalorização, o Bitcoin operando próximo da estabilidade nesse momento. BTC que já se valorizou desde a mínima dos 56.500 dólares, quase 16%, né? Esse último movimento de impulso que o Bitcoin fez. A gente vai dar uma olhada no gráfico um pouquinho mais no detalhe para fazer uma leitura ainda nessa análise. E o mais importante nesse momento, investidores, é que o Bitcoin segue se mantendo acima do preço médio dos investidores de curto prazo, né? O Short Term Holder Realized Price, que está lá na casa dos 59.950 dólares, tá bem aqui, ó. Esse indicador é essa linha laranja. E a gente pode ver que o preço do Bitcoin tem interagido de uma forma bem interessante com o preço médio dos investidores de curto prazo durante esse ciclo, né? Em 3 oportunidades de correção, a gente viu realmente essa faixa de preço sustentando o Bitcoin, né? E se comportando como um suporte nessa oportunidade aqui, nessa oportunidade. Não dá para cravar que a gente já confirmou o preço médio dos investidores de curto prazo como um suporte nessa fase do ciclo, porque a história ainda está rolando aqui, ainda temos novos capítulos para ver serem escritos aqui, então não dá para dizer que a gente já formou um novo suporte, porém, no primeiro teste, a gente pode dizer que o Bitcoin foi bem sucedido, né? Ele chegou a fazer 56.500 dólares, como a gente acabou de ver, mas ele voltou e se projetou para cima desse que é o preço mais importante que a gente tem que se ligar nesse momento, né? E por que ele é um preço importante? Porque ele é o preço médio dos investidores que chegaram no mercado há pouco tempo, né? Se você for consultar a blockchain do Bitcoin, você consegue ver o preço que o Bitcoin foi transacionado em cada operação. E aí com isso você consegue chegar nos preços médios, né? Preço médio histórico, preço médio de investidores de longo prazo, preço médio de investidores de curto prazo. E o preço médio dos investidores de curto prazo acaba sendo importante porque uma parte desses investidores ainda não teve tempo de entender o Bitcoin, não teve tempo de estudar o Bitcoin. Então são investidores novos que ainda não têm assim uma convicção em relação ao próprio Bitcoin ou até mesmo, caras, em relação àquilo que eles estão fazendo nesse mercado. E nesse momento, se o preço médio deles é 59.950 dólares, legal, significa que a grande maioria deles está no lucro. Só que, o que pode acontecer? Se o preço do Bitcoin cair abaixo dos 59.950, pode ser que a gente tenha um cenário de vendas dessa galera vendendo, dessa galera se desfazendo dos seus Bitcoins e gerando uma pressãozinha a mais no preço do Bitcoin, né? O que poderia levá-lo a testar novamente os 56.500 dólares ou quem sabe até em um cenário de mau humor, né, para o mercado, Bitcoin buscar a região dos 50 mil dólares, o que para mim é o meu cenário mais pessimista para esse momento do mercado, considerando que tudo permaneça constante, que as coisas permaneçam como estão, né? Que a gente não tenha, por exemplo, um cisne negro, um evento catastrófico acontecendo no mercado. Esses eventos são raros, então se tudo permanecer como a gente tem hoje como perspectiva, a tendência é que o Bitcoin continue acima dos 50 mil dólares e esse seria, então, o cenário mais pessimista que eu consigo projetar e ele só alcança esses níveis se ele, obviamente, perder ali o suporte dos investidores de curto prazo, então a gente fica muito atento nesse nível de preço. Eu vou trazer para vocês outros indicadores também muito importantes nesse vídeo, fica aqui comigo até o final, porque tem muita coisa legal para a gente tratar nessa análise ainda. Eu vou deixar o convite para vocês que chegaram aqui no canal pela primeira vez, para que vocês se inscrevam e ativem o sininho de notificações para vocês seguirem acompanhando o nosso conteúdo. Aqui eu trago análise de comportamento de preço, análise de fundamento, análise de mercado, como a gente está fazendo aqui nessa análise. Não só do Bitcoin, mas de vários outros criptoativos também. Estamos chegando em 20 mil investidores que acompanham as análises do canal, então eu deixo o convite para que você junte-se a nós, certo? Bom, vamos então partir aqui para mais dados, para que a gente possa falar da análise gráfica, que eu vejo alguns insights interessantes também para compartilhar, tá? Bom, um fato que eu considero extremamente relevante, investidores, é o inflow de bitcoins nas exchanges. Eu tenho mostrado isso para vocês, a gente tem acompanhado a queda nesse balanço de entrada de bitcoins às corretoras. Bitcoins sendo enviados para as corretoras é um mau sinal, é um sinal de formação de topo no mercado, como a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? Olha quanto
O inflow de bitcoins e corretoras é esse gráfico vermelho aqui, tá vendo? O preto é o preço do Bitcoin. Quando a gente tem muitos bitcoins sendo enviados para a corretora, significa que a galera tá a fim de negociar esses bitcoins, né? De vender esses bitcoins. Ao mesmo a gente vê aqui quando o mercado estava formando o topo do ciclo passado. E nós chegamos em um patamar de inflows, investidores, abaixo dos patamares de quando eu entrei para o mercado, tá? Nós atingimos patamares de 2015, caras. Incrível o que está acontecendo. Esse aqui é um fator ultra bullish, é um fator que contribui para uma visão de que realmente a gente vai ver o preço do Bitcoin se valorizando nos próximos tempos. Por quê? Há pouco interesse em venda, né? Um outro indicador interessante e que dá uma perspectiva legal para a gente é a curva de regressão logarítmica, que tem essas faixas, né, que eles consideram, que eles chamam de camadas, né? E, bom, pode parecer meio confuso o gráfico aqui para vocês, mas eu vou explicar. E eu vou explicar também o que eu concluo. Olha só, quando o preço do Bitcoin atingiu a quinta camada nessa curva de regressão, nessa oportunidade lá em 2014, o Bitcoin levou apenas 2 semanas para formar o seu topo, certo? 2 semanas. Nessa outra oportunidade, quando houve o rompimento dessa quinta camada da curva de regressão logarítmica, o Bitcoin levou 3 semanas para formar o topo, ou seja, já aumentou um pouquinho em relação ao ciclo anterior. No último ciclo, quando o Bitcoin fez o rompimento dessa quinta camada para atingir lá os patamares da última camada, né, da 7ª camada, nós levamos 15 semanas até o Bitcoin formar o topo do ciclo e atingir a última camada, né? Nós estamos testando a quinta camada nesse momento, houve uma rejeição, como é mostrado aqui, né? E o que a gente consegue concluir aqui, investidores? Que nesta oportunidade, neste ciclo, quando a gente tiver o rompimento definitivo para cima, provavelmente, caras, nós teremos o maior tempo de altas, né? Nós teremos uma bull run que vai levar mais tempo do que nos ciclos anteriores. Como a gente pode ver aqui, ó, porque está só aumentando. De 2 semanas foi para 3 semanas, depois foi para 15 semanas. Então isso aqui sugere que a gente pode ter mais tempo de alta. Isso aqui é bom, sabe para quem? Para as altcoins, né? Porque o Bitcoin subindo e se sustentando em uma alta vai oferecendo espaço para cada vez mais altcoins irem subindo também e tal. Então é um estudo interessante. Você tem que ter muita maturidade para encarar esses estudos, tá? Porque são estudos. A gente não está aqui cravando o que vai acontecer, tá? Não tem profeta aqui. Aqui ninguém tem bola de cristal. Mas nós estudamos vários cenários e esses cenários, muitos fazem mais ou menos sentido, e aí a gente vai formando na nossa cabeça a nossa própria tese, tá? Para que a gente possa interpretar o mercado e realizar lucros em bons momentos lá na frente. Então, esse aqui é mais um estudo legal que contribui com uma visão de que nós podemos ter, talvez, uma bull run que vai levar mais tempo e que pode ser até mesmo a maior bull run de todos os tempos, né? Este outro estudo do Rekt Capital traz para a gente também um cenário interessante, né? De acordo com esse estudo, a gente pode ter o mercado formando o topo de ciclo lá por volta de março de 2025, o que para mim faz muito sentido. Eu dizer que faz sentido não quer dizer que vai ser lá e que eu não possa mudar de ideia, tá? Mas vejam que quando o Bitcoin fez o rompimento do topo de 2014 na Bull Run de 2017, ele levou 40 barras do time frame semanal, 40 semanas, até formar o topo do ciclo. Tá, de 17. E aí em 2020, quando nós tivemos o rompimento do topo do ciclo de 17, nós levamos 45 barras até a formação do topo de ciclo de 2021 do Bitcoin, né? Se a gente seguir esse mesmo padrão, né, de 40 para 45 e entender que a gente pode ter dessa vez 50 semanas até a formação do topo, ou seja, se o Bitcoin repetir esse comportamento, o que também faz sentido, né? A gente então poderia ter 50 barras, né? 50 semanas, a partir do momento em que o Bitcoin formou um novo topo. Esse novo topo já foi formado, ainda que nós não nos consolidamos acima dele, a gente já formou um novo topo histórico, e aí sim a gente teria então 50 barras para frente, o Bitcoin, quem sabe, formando um topo lá por volta de março de 2025. Isso já responde as dúvidas de muitas pessoas que estão chegando para o mercado nesse momento, né? Quando que o Bitcoin pode estar formando o topo? Enfim, isso aqui não tem a pretensão de cravar nada, mas, como falei, é mais um estudo que contribui com alguma visão que tem algum fundamento para a gente tentar interpretar o mercado. E eu acho sim que pode ser que a gente veja o Bitcoin
chegando ainda, renovando máximas até março de 2025, né? Um outro estudo interessante, esse aqui já é da análise técnica, leva em consideração um oscilador da VWAP. A VWAP é um indicador que traz para a gente um preço médio para o ativo, levando em consideração o volume financeiro negociado. É o preço médio ponderado pelo volume financeiro. O VWAP Oscillator é esse indicador amarelo aqui embaixo, e esses indicadores são utilizados de diferentes formas pelos traders, pelos analistas, né, pelos investidores. Eu costumo interpretar esses indicadores levando em consideração as divergências, quando o indicador se comporta de uma maneira diferente do preço. Isso está acontecendo nesse momento. Tá? A gente tem o preço formando fundos descendentes aqui no gráfico do Bitcoin, tá vendo? Sendo que o VWAP Oscillator deixou fundos ascendentes, ou seja, fundos descendentes com fundos ascendentes. A gente já começa a ver aqui um cenário de divergência, tá? Quer dizer que o preço já vai subir imediatamente? Não exatamente. Às vezes o preço pode até se projetar um pouquinho mais abaixo ainda e acentuar ainda mais essa divergência. Mas o que a divergência sinaliza pra gente? Que altas acontecerão no preço desse ativo em algum momento futuro, tá? É assim que eu interpreto, é nisso que eu acredito, tá? E esse indicador também corrobora com uma visão de que o preço do Bitcoin vai se recuperar dessa queda que ele teve nessas últimas semanas, desde o topo dos 73 mil dólares, né? E, investidores, eu quero fechar aqui esse giro. Na verdade, esse é um dado que eu não queria trazer aqui para vocês. Isso aqui é uma foto do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Caras, o povo gaúcho é muito forte, esse é um estado que tem um povo marcado por várias lutas, é uma galera muito resiliente, mas o Rio Grande do Sul está precisando de ajuda, tá? Está precisando de ajuda do Brasil. O que está acontecendo lá, investidores, atingiu patamares catastróficos. Então, doem, caras, ajudem eles. Tem um monte de Pix circulando aí, só toma cuidado para certificar que você não vai mandar uma ajuda para um golpista. Mas, caras, eu sei que vocês têm dinheiro. Manda uma ajuda lá pra galera do Rio Grande do Sul, certo? Eu também já fiz a minha parte aqui e também envio energias positivas lá pros gaúchos. E não vou deixar nenhum Pix aqui. Enfim, mande para uma instituição da sua escolha, mas eu sei que vocês têm dinheiro, vocês têm capacidade e olha só, isso é uma crença que eu tenho na vida, tá? Muito pouco tem a receber quem não tem nada para dar. Quem não tem nada a doar. Quem não se doa para o mundo, muito pouco do mundo vai receber. E essas são palavras minhas mesmo. Eu realmente acredito nisso. Eu só comecei a ganhar dinheiro nessa vida. Isso pode parecer ironia, mas é até um bom momento para dizer isso. Eu só comecei a ganhar dinheiro nessa vida, investidores, quando eu me tornei doador de instituições de caridade. Tá? Malemar eu tinha dinheiro, mas eu já doava uma pequena parte do que eu tinha. E recebi depois do universo em abundância, tá? Não se doa pensando em receber, doe por bom coração mesmo, para ajudar a galera. Enfim, o mundo, a vida e o universo é tão maravilhoso que quando você faz isso, ele te retorna depois. Então pensem nisso, ajudem os gaúchos. E aí, investidores, a gente vai agora fechar essa análise, que eu tenho um insight interessante aqui no gráfico de preço. Eu quero chamar a atenção para esse momento aqui, ó. Para esse dia 5 de março, foi um dia que nós tivemos uma volatilidade bem forte no preço do Bitcoin, tá vendo? O Bitcoin chegou a ter uma queda naquele dia no patamar de, vamos ver aqui, 13%, porém ele acabou fechando o dia com uma queda de 6%, e ele chegou a subir 7% naquele dia. Ele fechou lá nos 63.800 dólares depois de ter visitado a casa dos 59 mil dólares, né? E aí, o mercado acabou apresentando um comportamento de rejeição, né? O mercado rejeitou esses níveis de preço entre 59 e 63 mil dólares, né? E nesse mesmo dia, a gente teve um pico de volume financeiro muito grande, tá vendo? É a maior barra, se a gente considerar aqui um longo período de tempo, acho que foi a maior barra do ciclo de alta, caras, olha só. A maior barra do ciclo de alta. Tem gente que não se preocupa com volume financeiro. Não tem problema. Se essa é a sua estratégia, seja feliz assim, meu brother. Não tem nada de errado com isso. Mas eu levo muito em consideração o indicador de volume financeiro. E vejam a leitura que eu faço. Que desde que a gente teve esse pico de volume, isso aqui formou para o Bitcoin uma espécie de barreira, né? Olha só que interessante. Justamente quando teve o volume financeiro grandão aqui, ó, tá vendo? Ó,
pode ver que desde que a gente teve então aquele movimento que deixou esse mega volume, o preço passou quanto tempo abaixo desse nível dos $59.300? Coisa de horas, né? Chegou a completar um dia aqui, mas foram 2 dias só. Depois o preço já voltou a se projetar para cima. Então aqui tem muito suporte, tem um suporte muito forte dentro dessa região, tá, investidores? Corroborando também com aquela visão lá dos investidores de curto prazo, enfim. Eu tenho compartilhado com vocês uma visão de que os $60 mil são um suporte muito relevante para o preço do Bitcoin, e essa leitura com base no volume e nessa movimentação do dia 5 de março reforça essa visão, né? O ponto é que não dá para se empolgar ainda, o Bitcoin continua em uma tendência de baixa no time frame de 4 horas, os topos continuam descendentes, tá? Essa é a realidade. Logo, logo isso aqui vai mudar. Eu acredito nisso, mas os topos ainda são descendentes, tá? Esse topo que o Bitcoin deixou aqui ainda é descendente em relação a esse topo aqui. Os fundos ainda são descendentes, certo? Então a gente pode animar um pouquinho mais quando o Bitcoin for começar a ensaiar aqui um trend de alta no gráfico de 4 horas, que é o que pode levar ele a dar continuidade na tendência de alta do time frame diário, semanal e todos os outros, né? Mas eu sigo muito confiante de que teremos movimentos muito legais que vão acontecer no preço do Bitcoin ainda nesse ano, levando ele acima da casa dos $100 mil. E é legal eu também compartilhar com vocês que eu tenho tido um cuidado muito grande, investidores, de não cair no viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É quando você tem uma tese de investimento e você só consome dados e informações e só escuta pessoas que compartilham da sua tese, que concordam com a sua tese. Isso não é bom, cara. Você no mercado você tem que dar voz ao contraditório. O cara discorda de você e não é um boçal, escuta o que ele tá falando, tá? Escuta o que ele tá falando, presta atenção, vê se faz sentido. Você viu algum dado que vai contra a sua tese de bull market, de alta e tal? Dá uma olhada, dá uma conferida, vê se faz sentido, porque isso ajuda, isso soma. Isso tira a gente do viés da confirmação. E eu tenho compartilhado com vocês dados majoritariamente positivos, porque os dados que são, em tese, negativos, que chegam até a mim, ou as opiniões negativas que chegam até a mim, cara, não me convencem. Não me convencem. Eu vou continuar dando espaço para esse tipo de tese, baixista, pessimista, cética, mas vão precisar de muito para me convencer, porque os dados que eu consumo que me fazem acreditar na alta, neste momento, fazem muito mais sentido, tá? Eu acredito que em algum momento do ciclo eu vou mudar de opinião, eu vou ficar baixista, mas, nossa, tá longe disso acontecer. Eu acho que para isso acontecer, o Bitcoin vai ter que ter ultrapassado lá a casa dos $150 mil. Né? E a gente segue em frente. Deixa o convite para você que chegou no canal pela primeira vez se inscrever, ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Se você gostou do vídeo, deixa o like para você fortalecer o canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.